Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam ótimos. Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje para fazer a explicação do conteúdo da semana 2 do plano de estudo tutorado do segundo ano do ensino médio, volume 2. Pessoal, essa semaninha 2 é moleza. É um conteúdo muito tranquilinho. Eu trouxe algumas informações externas para complementar a aula. E aí eu vou mostrar para vocês os sites com as informações que eu trouxe para complementar a aula, tá bom? O nosso eixo temático nessa semana continua o mesmo, as transformações no mundo rural. O tema ou tópico é que vai mudar. Nós vamos refletir especialmente sobre o trabalho no campo, sobre as relações de trabalho no campo, os tipos de relações de trabalhos no campo. A habilidade, que é aquilo que você, estudante do segundo ano do ensino médio, deve saber fazer ao concluir o estudo do conteúdo, é analisar o sistema de trabalho no campo em países centrais e periféricos. Pessoal, eu já adianto para vocês que o material do PET não trata, pelo menos nesse momento, do sistema de trabalho em países centrais. Ao contrário, ele traz aqui um conjunto de conceitos que demonstram as relações de trabalho no espaço rural brasileiro. Tá? Então, vai falar especialmente sobre o nosso país, que na divisão internacional do trabalho é considerado um país periférico. Beleza? Conteúdos relacionados, esses são tratados realmente no PET, vocês vão ver. Relações de trabalho assalariado, temporário, parceria e arrendamento. Tá bom? Então vamos começar, espero que estejam animados, é uma aulinha muito rápida, tá bom? Então o PET vai começar com uma sensibilização do conteúdo, ele vai falar sobre o trabalho no campo, vai dizer da importância desse tema, por que é importante refletir sobre as condições de trabalho no campo. Na verdade, eu diria para você, segundo ano, que refletir sobre as condições de trabalho, seja no campo ou na cidade, é extremamente importante para que nós possamos viver e trabalhar com dignidade. Eu sei que alguns de vocês já trabalham, mas outros ainda não. Então, nós precisamos, enquanto trabalhadores, saber reconhecer as relações trabalhistas, saber reconhecer os nossos direitos, saber reconhecer a legislação trabalhista, e também os nossos deveres. E o PET vai tratar especialmente sobre o trabalho no campo. De acordo com as informações aqui do PET, estima-se que quase 18 milhões de pessoas no Brasil estejam envolvidas no trabalho rural. Isso equivale a aproximadamente 21% da população economicamente ativa, PEA, no nosso Brasil, Então, isso é muito significativo. Existem diferentes formas de trabalho no campo. É aí que o PET traz algumas considerações bem interessantes. Ele vai fazer a distinção entre as diversas formas de relação de trabalho. Aí vocês podem estar se perguntando, não é tudo trabalho? Depende. Depende. Porque o trabalho ele pode ser realizado em condições muito diversas. Por isso que ele deve ser classificado de acordo com a forma de relacionamento trabalhista, de acordo com a condição trabalhista, a condição do trabalhador, mas também a relação entre trabalhador e patrão. Então, por tudo isso, é muito importante ficar claro para vocês que o trabalho no campo não se desenvolve de maneira homogênea. E aí eu vou trazer os exemplos do PET para vocês. Por exemplo, existem
tipos de trabalhadores que são chamados de posseiros. A expressão posseiros vem de posse, né? Então, tomar posse. Quem são esses posseiros? São trabalhadores rurais que vão ocupar as terras do governo com a finalidade de desenvolver a agropecuária. Então, posseiros é aqueles que tomam posse, que ocupam terras do governo, beleza? Esses posseiros podem ser legalizados, né, quando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, faz a legalização dessa posse. E aí, quando faz a legalização dessa posse, esses posseiros serão chamados de assentados, né? Então, significa que eles passam a ocupar as terras do governo dentro, né, do cadastro feito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Existem também tipos de trabalhadores que são classificados como parceiros. Não precisa nem explicar muito, né? Parceiros vem de parceria, vem de acordo. Então, os trabalhadores classificados aqui como parceiros são aqueles que estabelecem parcerias, acordos. Esses acordos são firmados entre dois grupos de pessoas. Aquele que é o dono da terra e o trabalhador. Então, há aqui um acordo entre partes. De um lado, o dono da terra e do outro, o trabalhador rural. O dono vai disponibilizar aquilo que ele tem, que é o espaço agrário. O trabalhador, por sua vez, vai disponibilizar aquilo que ele possui, que é a força de trabalho. Então, eles entram com uma parceria. O dono da terra cede o espaço, o trabalhador a força de trabalho. Tá, e ao final do processo, o que acontece, Daiane? Bom, ao final do processo, a produção é dividida conforme pré-estabelecido. E aí, essa produção, ela vai ficar para o dono da terra e para o trabalhador rural. Quando essa parceria, atenção que isso não está no PET, quando essa parceria ocorre a partir de um acordo estabelecido em metade, 50% para 50% da produção para o dono da terra, 50% para o trabalhador rural, esses parceiros podem ser chamados de meeiros. Meeiros porque o acordo pré-estabelecido entre eles é a metade da produção para cada uma das partes. Eu gostaria de ressaltar aqui, segundo Ana, que muitas vezes esse sistema de parceria é extremamente excludente no espaço rural. Por quê? Porque em inúmeras situações, o dono da terra, às vezes, faz um acordo, pré-estabelece um acordo, sugerindo metade, mas na hora de fazer a divisão de fato, ele fica com a maior parte da produção. E aí o trabalhador rural fica desassistido, ou fica com uma parte ínfima, muito pequena da produção. Por isso, muitos trabalhadores rurais vivem em condições muito precárias, alguns em condições parecidas ou análogas à escravidão. Certo, gente? Então, esse sistema de parceria no papel, no PET, parece lindo, mas na prática ele dá margem para inúmeras irregularidades, inúmeras ilegalidades, ok? Eu vou fazer um acréscimo aqui da questão dos meeiros, tá bom? Que é a parte aqui, ó.
do percentual, beleza? Então, ó, quando o percentual estabelecido for o de 50% para cada uma das partes, ou seja, né, o dono das terras e o trabalhador, vírgula, esses parceiros podem ser chamados de meeiros, por conta de cada um ficar com a metade da produção. Então, aqui é uma anotação que eu sugeriria que vocês fizessem no caderno. Bom, meus queridos? Vamos seguindo, então, agora para uma outra classificação de trabalhadores, que é a classificação pequenos proprietários. Proprietário é aquele que tem a propriedade, é aquele que detém a propriedade, né? Então, ele possui escritura daquela propriedade. Nem sempre isso acontece com pequenos proprietários. Aí, às vezes, eles são só posseiros, né? Eles estão só ocupando as terras do governo por enquanto, né? Ou uma terra particular, quando é um caso de ocupação por movimento social, que é o que faz o movimento do sem terra, o MST, tá bom? Então, os pequenos proprietários são pequenos produtores rurais. Eles atuam em sua própria terra e geralmente fazem uso da mão de obra familiar. Então, vou grifar aqui, atuam em sua terra, na grande maioria das vezes, eles fazem uso da mão de obra familiar. Beleza, pessoal? É muito comum que essa produção originada nas pequenas propriedades seja destinado para a própria família, ou seja, para a autossubsistência, e aquilo que for excedido, a autossubsistência, seja comercializado, geralmente no mercado local. Beleza? Uma outra classificação é a classificação de arrendatários. Arrendatários são pessoas que não possuem terras, mas têm equipamentos agrícolas, né? Ou têm instrumentos agrícolas. Mas ele não tem a terra, ele tem o equipamento, ele tem a estrutura, né, necessária para trabalhar a terra ou desenvolver algum outro tipo de atividade agrícola ou pecuária, mas ele não dispõe da terra. E aí, o que ele vai fazer? Para produzir, ele vai precisar alugar a terra de outra pessoa. Então, o arrendatário é aquele que aluga a terra de terceiros. E aí vem a questão, Daiane, como que esse aluguel vai ser pago, professora? Bom, esse aluguel ele pode ser pago em dinheiro, em moeda corrente, no caso do Brasil em real, ou pode ser pago como parte da produção. Isso também vai ser estabelecido entre as partes, tá bom? Então, aqui, ó, o pagamento pode ser feito em moeda corrente ou em parte da produção. Existem também trabalhadores assalariados. Óbvio, né? Os assalariados são trabalhadores que vendem a sua força de trabalho em troca de um salário. Mas existem assalariados permanentes e, atenção, existem assalariados temporários. Atenção à distinção entre eles, pessoal. Para ser considerado um assalariado permanente no campo, o trabalhador detém certa relativa estabilidade, né? Significa que é um trabalho que não tem um prazo já específico para terminar. Por isso que a gente diz que ele é fixo. Isso não significa, gente, que a pessoa não possa ser demitida, não é isso. Significa que ele é contratado e ele não sabe quando o contrato dele de trabalho vai ser encerrado. É diferente da condição do assalariado temporário.
é aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Entretanto, atenção aqui, eles vão desempenhar atividades por um período determinado. Esse tipo de contratação é muito comum de ocorrer quando o trabalhador é contratado por dias ou por empreitada, ou então, em se tratando de espaço rural, é muito comum em períodos de colheita, também chamados de período de safra. Em áreas de corte de cana, em áreas de colheita de café, isso é muito comum. Naquele período da safra, naquele período da colheita, os donos das terras, eles contratam uma série de trabalhadores para aquele período, que pode ser semanas ou pode ser 1 mês, 2 meses, aí depende do gênero agrícola, depende da necessidade da empresa rural, certo? Assim como eu falei para vocês, de como a parceria ela esconde muitas vezes condições de trabalho precárias, eu vou falar para vocês também sobre esses assalariados temporários. Existem muitos trabalhadores assalariados temporários que vivem em condições muito precárias, porque eles só têm a garantia de salário por um período muito específico do ano. E nem sempre esse salário acordado entre as partes é um salário justo, é um salário digno. Durante muito tempo, esses assalariados temporários foram conhecidos como boias frias. Isso porque era muito comum que esses trabalhadores saíssem muito cedo de casa, levando suas marmitas, e quando eles iam almoçar, o almoço, que eles chamavam de boia, já estava fria, né? Então, daí essa terminologia, beleza? Pasmem, o PET traz essa classificação, não remunerados. E aí eu acho que é um problema. Por que eu acho que é um problema? Porque o não remunerado pode ser, de acordo com o PET, pessoas de um grupo familiar, né, que trabalham ali, né, como por exemplo, o filho, ou a esposa, ou o esposo, né, eles trabalham, mas eles não recebem salários. Até aí, beleza. Mas aí, coloca como trabalho não remunerado, eles colocaram entre aspas, mas mesmo assim eu não acho que tinha que estar dentro aqui de trabalho não remunerado, eles colocam trabalho escravo. O trabalho escravo não é simplesmente um trabalho não remunerado. O trabalho escravo é uma prática criminosa. É uma prática que, apesar de criminosa, ainda acontece no Brasil e ainda acontece no mundo. E no caso do Brasil, as principais denúncias investigadas pelo Ministério do Trabalho sobre trabalhadores em condições análogas à escravidão foram registradas exatamente no campo, né? Então, o trabalho escravo não é simplesmente um trabalho não remunerado, é um crime, né? E é um crime previsto no Código Penal, né? Já a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Aqui então são as formas de trabalho, beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Aqui tem uma outra definição, que é a definição de estrutura fundiária. Isso aqui não é forma de trabalho, tá? Deixa eu só ressaltar para vocês, as formas de trabalho, elas vêm até aqui, certo, gente? Aqui são outros conceitos. Então, o conceito de estrutura fundiária, eu vou até mudar aqui a coloração para vocês não confundirem, tá, meus queridos alunos? Vou voltar para o tradicional amarelinho para vocês não confundirem. Então, aqui são outras definições. Então, vou pegar aqui a definição de estrutura fundiária. Corresponde à maneira como as terras estão distribuídas no território.
E aí essa maneira, ela pode ser classificada de vários jeitos, mas dentro de uma estrutura fundiária, as duas formas principais de distribuição das terras são o latifúndio, que são grandes propriedades rurais. Normalmente, elas têm 600 hectares ou mais. E aí, quando a gente fala de hectare, a gente tem que lembrar que cada hectare equivale a 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados. Ouviram isso, tá? Então, por favor, ouçam isso. Então, se eu estou falando de 600 hectares, eu estou me referindo a 6 milhões de metros quadrados, tá? Atenção a isso. O minifúndio são pequenas propriedades rurais, né? Geralmente elas têm 3 hectares, aproximadamente. Repara para vocês verem que a gente tem um hiato. O que seria um hiato? Um intervalo, né? Tá, Daiane, e aquela que tem 200 hectares? Ela é o quê? Né? Ela pode ser considerada uma média propriedade, uma propriedade média. Mas é muito abstrato isso. Porque, por exemplo, 200 hectares, uma propriedade de 200 hectares, está muito mais próximo de um latifúndio, não sei se vocês concordam comigo, está muito mais próximo de um latifúndio do que de um minifúndio, né? Então, no Brasil, a gente vai perceber isso, né? Nós temos propriedades rurais que ocupam áreas gigantescas, né? Já vou mostrar isso para vocês. Então, ó, o latifúndio é a grande propriedade rural. O minifúndio são pequenas propriedades rurais. Um outro conceito que é trazido aqui, que é o conceito de expropriação. O conceito de expropriação, olha, expropriar, então é perder a propriedade, certo? Acontece quando um pequeno proprietário rural que se encontra endividado acaba vendendo a sua propriedade para pagar dívidas. Isso acontece muito com os minifundiários, os donos de pequenas propriedades rurais. Normalmente são pessoas que têm menos capital de giro, menor capacidade de investimento. E aí muitos se endividam e aí os grandes fazendeiros que têm condições melhores, maior poder aquisitivo, mais capital de giro, acabam incorporando, comprando essas pequenas propriedades e as propriedades desses grandes fazendeiros ficam ainda maiores, ficam ainda mais gigantescas. E aí o PET volta à definição de trabalho escravo. Para mim, ela não deveria estar aqui dentro de trabalho não remunerado, ela só deveria estar à parte, porque não é um simples trabalho não remunerado, como eu disse. Então, trabalho escravo no campo trata-se do aliciamento da mão de obra, ou seja, trata-se de convencer uma mão de obra, só que esse convencimento é com falsas promessas, né? Muitas vezes o trabalhador, quando chega lá na fazenda, ele é informado que tem dívidas, né? E aí, muitas vezes, o salário dele fica com o patrão para quitar as supostas dívidas que o patrão alega que ele tem, e aí ele acaba ficando aprisionado sob a vigilância de jagunços, pessoas armadas a serviços de fazendeiros. Essa prática é conhecida como escravidão por dívida. E sim, pasmem, segundo ano, em pleno século XXI, essa prática ainda ocorre e ela é muito recorrente nos estados do Pará, Mato Grosso e Goiás. Gente, o PET traz uma imagem que não tá legal, que é a imagem da estrutura fundiária do Brasil, tá bom? De 2006. Mas aí eu queria mostrar um dado para vocês mais atualizado da estrutura fundiária do Brasil. E aí aqui, olha, toda vez que você quiser saber informações, você pode buscar o IBGE.
o censo agropecuário, ou você pode ir direto no órgão responsável por cadastrar os imóveis rurais, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E aí você vem aqui nas estatísticas de imóveis rurais, né? Aqui nós temos dados da estrutura fundiária do Brasil de 2016. Vocês repararam que o PET traz um dado de 2006, né? Então, aqui tem de 2016 e tem a do Brasil e tem também por estado. Aí já a gente pega Minas Gerais para a gente ver. Então, dados sobre a estrutura fundiária do Brasil. Então, aqui, olha, esse documento foi redigido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao qual o INCRA faz parte. Então, só para vocês terem uma ideia, olha como existe uma concentração fundiária no Brasil. O que é concentração fundiária, meus queridos? É a concentração de terras. Vou mostrar isso para vocês. Olha aqui, gente. Esse MF é a forma como eles estão se referindo a hectare. Número de MF, né, é o número de hectare, beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, propriedades com mais de 600 hectares. Mais de 600. No Brasil, existem apenas 174 propriedades que têm mais de 600 hectares, ou seja, mais de 6 milhões de quilômetros de metros quadrados. Desculpa, metros quadrados. Só que, aí a gente pode falar assim, nossa, Daiane, mas são poucos imóveis. Ok, eles são poucos, mas eles ocupam 11.522.307 hectares. Atenção, 11.522.307 hectares. Só 174 imóveis. Vocês têm noção disso? É gritante. Agora, olha, vamos ver aqui, só para vocês terem uma ideia. Propriedades que têm entre 0 a 0,5 hectares. Pequenas, bem pequenas, certo? Eles são a maioria, repara para vocês verem. Existem 2.567.015 imóveis no Brasil inteiro que tem entre 0,5 hectare. Eles ocupam 21.907.675 hectares. Daiane, mas eles ocupam mais do que aqueles que têm mais de 600 hectares. Certo, gente? Mas eles são 2.567.015 imóveis para ocupar uma área de vou aproximar 22 milhões de hectares. Esses daqui, gente, são apenas 174. São só 174 imóveis ocupando uma área de 11 milhões, mais de 11 milhões de hectares. Isso é concentração fundiária. Isso significa que grande parte da terra no Brasil está concentrada nas mãos de poucos proprietários. Sabe a desigualdade social que a gente estudou no PET 1, que na área urbana é chamada de segregação socioespacial? Pois é, na área rural, a segregação socioespacial, ela aparece na forma de concentração de terras, beleza? Tem muita terra concentrada nas mãos de poucas pessoas, beleza? Ok?
Agora eu quero trazer uma informação aqui sobre o trabalho forçado. Agora eu acessei um outro site oficial, é o site da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e eu acessei aqui o site da OIT no Brasil, cuja sede fica em Brasília. E aí eu queria mostrar para vocês alguns dados do trabalho forçado no Brasil, só para vocês verem, né? Olha aqui, fatos e números no Brasil. Entre 1995 e 2015 foram libertados 49.816 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão. Os trabalhadores libertados são, em sua maioria, migrantes, internos, né, pessoas que saem de uma área do Brasil para outras, ou externos, que vieram de outros países e deixaram suas casas para a região de expansão da agropecuária. Tá vendo? Entre esses trabalhadores libertados, a expressiva maioria são homens, entre 18 e 44 anos de idade, e 33% são analfabetos. Então, pessoal, quando o professor fala com você, aluno, estude, preste atenção, conheça seus direitos, desenvolva suas habilidades, né, cognitivas, suas habilidades de escrita, interpretação. Por que a gente está falando isso? Porque um trabalhador qualificado, um trabalhador, uma pessoa consciente dos seus direitos, dificilmente será explorada. Mas uma pessoa que não conhece muito de seus direitos, não desenvolve suas habilidades cognitivas, essa pessoa ela está sujeita a muitos riscos, inclusive o risco de se tornar um trabalhador forçado, ou um trabalhador que atua em condições análogas à escravidão em pleno século XXI. Beleza, meus queridos? A gente finaliza aqui a aula, tá vendo? Concluímos o PET e na quinta-feira eu volto com a correção das atividades. Um beijo e até a nossa aula de quinta.